A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amadas irmãs. Quem vos cumprimenta aqui mais uma vez é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Irmãos, vamos estar falando aqui sobre os acontecimentos do final dos tempos, né? E eu vou estar juntamente com a nossa irmã Angélica falando sobre esse assunto muito importante para a edificação de todos vocês que vão estar à escuta, né? Todos aqueles que o Senhor direcionar para estar ouvindo esse áudio, né? Para que sirvam de despertamento, porque sabemos que Jesus está voltando e os sinais dos fins dos tempos, irmãos, é para o nosso despertar. Para sabermos que as coisas, né, estão cada vez mais próximas, muito mais próximas do que nós podemos imaginar. E não é para nós cruzarmos os braços, é para nós estar atentos, né, e nos preparar, nos posicionar, porque Jesus, Ele está voltando. Amém? Então vamos, né, cumprimentar, vamos ouvir a saudação da nossa irmã Angélica Maciel. A paz do Senhor Jesus, irmã Angélica. A paz do Senhor Jesus, irmã Miriam, e a paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Que Deus, né, possa estar abençoando a cada um de vocês e que nós possamos estar atentos aí, né, aos sinais da vinda do Senhor, porque Ele está perto de voltar, né? Amém, irmã Angélica, é verdade. Jesus, Ele está perto de voltar. E nós vemos que quanto mais o Senhor tem dado sinais de despertamento, são poucos, irmãos, que acordam, são poucos que se movem, né? São poucos que se interessam, né? Em, eu vou escapar pela minha vida, eu vou escapar pela minha salvação, né? E o povo hoje em dia perdeu a fé, irmãos. No mundo, muitos acreditam que vai ter sempre um tempo lá reservado para ele se arrepender e se consertar. Para o desviado, é dessa forma, né? É como se ele soubesse o futuro, né? Que ele sabesse que ele vai viver até tanto tempo, para ele deixá-lo tão seguro que ele vai ter um tempo de se arrepender. Enquanto nós vemos que o tempo é agora, irmãos, o dia da manhã não pertence a nós. E na igreja, também nós vemos que tem pessoas que ficam nessa, né? Até mesmo pessoas que congregam em igreja de doutrina, irmãos, conhecem a palavra, mas não se conserta. Quantas pessoas que congregam em igreja de doutrina, irmãos, há mais de 1, 2, 3 anos e nunca se batizam, irmãos. Sempre tem algo que está aprendendo. Por quê? Porque, irmãos, porque deixa o tempo passar, porque não está dando lugar para Deus, porque acha que vai ter tempo. Não é verdade, irmã Angélica? Sim, mamília, é verdade. Muitos hoje, né, estão deixando para amanhã, estão procurando, né, as coisas do mundo hoje, estão esquecendo, né, da salvação, e o pecado, ele tem se multiplicado a cada dia mais na face da terra. E como a irmã disse, né, até mesmo dentro da igreja de doutrina, tem pessoas, né, que não obedecem o pastor, não obedecem a palavra de Deus. E dentro da igreja ele parece de doutrina, mas quando ele bota o pé ali, né, para fora, né, ele não quer se consertar, fazem coisas erradas, né? E também vê pessoas que têm muitos e muitos anos na igreja e não se liberta, continue fumando, bebendo, continue fazendo as coisas do mundo, né? E isso tudo é a palavra, né, do Senhor se cumprindo, porque a palavra do Senhor diz ali, né, no livro de Mateus 24:12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso é de quase todos, né? Mas aquele que perseverar na doutrina do Senhor, na verdade, na obediência, né, este será salvo, né? E o mundo hoje, ele está tão complicado, né? A qual as pessoas estão com o coração preso no pecado, né? Eles não colocam Deus em primeiro lugar, eles não querem renunciar a nada, eles não querem deixar o mundo, não querem deixar o pecado, porque muitos até mesmo, irmã Miriam, acham que vai entrar no céu desta maneira. Mas a palavra do Senhor nos afirma, né, que sem santificação ninguém verá Deus, santificação do corpo, da alma e do espírito. O que quer dizer? Abandonar o pecado,
viver uma vida de jejum e oração, na obediência, na vigilante, né? Porque os dias são maus, né? Louvado seja Deus. E muitos acham que só por estar na igreja de doutrina, né, vão ser salvos. Louvado seja Deus, mas só vai ser salvo aquele que obedecer, aquele que abandonar o pecado, né? Para a glória do Senhor, né? Sim, isso mesmo, irmã Angélica, que tem pessoas que se acomodam de tal maneira, que a pessoa não consegue enxergar, irmã. Como diz, né, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Tem pessoas que ele realmente está disposto a trocar a salvação por coisa tão banal nesta vida. Porque não tem como o ser humano se enganar. Todo mundo sabe que as coisas do mundo é uma falsa aparência, né? A pessoa na mente tem uma perspectiva que vai ser bom, vai ser prazeroso, vai ter alegria, vai ter paz, mas na realidade ele sabe que ele não colhe essas coisas, né? É como eu sempre digo, né? Quando eu estou pregando, eu sempre dou o exemplo de alguém que ele vê uma goiaba. E ele pega aquela goiaba, na mente dele tá aquela expectativa. A goiaba deve estar docinha por dentro, a goiaba deve estar muito boa por dentro, né? Tá ali madurinha, amarelinha, bonitinha, durinha. Mas quando a pessoa morde, a realidade é a contrária àquela percepção que ela teve, né? A pessoa teve uma expectativa antes, mas quando ele morde, ele vê que ela estava podre. Às vezes está com um bicho ali dentro, né? E assim é as coisas do mundo, né? A pessoa fica naquela ilusão, como se fosse algo bom, como se fosse algo prazeroso. Mas na realidade, ele vivendo, ele está vendo que não é aquilo que ele imaginava, né? Só que muitos querem ficar presos nisso aí, troca a salvação, né? Aquilo que Deus tem de mais importante, ele troca por essas coisas, irmã. Infelizmente, né? É como a irmã diz. E nós vemos que a Bíblia fala, né, que o Senhor deixou os luminares, né, o sol e a lua, como um sinal, né, para o fim dos tempos, né? Então nós vemos que hoje em dia já se manifesta sinal no sol, na lua, só que o povo hoje em dia prefere crer na ciência, prefere crer, né, que é um fenômeno da natureza, que é algo normal, só que não é algo normal. E o povo não acorda, gente, acorda, isso é sinal da vinda de Jesus. Pessoas que vê mortes, guerras, terremotos, tudo bem, isso já vem de muito tempo atrás, né? Só que as coisas estão estreitando cada dia mais e as pessoas não estão enxergando, irmã. Ou seja, as pessoas enxergam, sabem que é o fim, sabem que é realidade, se assustam, inclusive, mas os braços continuam cruzados, né? As pessoas continuam, vamos dizer assim, tá mortas espiritualmente. Mas qual o motivo dessa morte espiritualmente? Porque o povo não quer deixar o pecado. Os sinais, né, da vinda do Senhor estão cada dia mais clara, né? Porque tudo que tem acontecido é como sinal no céu, né, no sol, as guerras, tudo que está acontecendo, nós sabemos que é o cumprimento da palavra do Senhor, né? E nós sabemos também que coisas piores, né, ainda está para acontecer. E vemos aí muitas pessoas morrendo no pecado, morrendo sem Jesus, porque está dando lugar ao diabo, né? Está ouvindo a voz do inimigo, né? E o inimigo dizendo, olha, não tem nada a ver não tem problema não, Jesus ainda vai demorar a vir, né? Mas se Jesus vier para ele neste momento, ele há de perder a sua salvação, porque lá no céu não vai entrar pecado, né? E nós vemos aí que os sinais estão cada dia mais, né, visível diante dos olhos do homem. As próprias pessoas, né, que estão no pecado, elas confessam que Jesus está voltando, que nós estamos aí no final do tempo. Uma certa vez, uns meses atrás aí, eu fui evangelizar, né, com a minha mãe, e tinha uns homens, né, assim na beirada da rua, ali sentados tomando cerveja,
E eu parei com eles, eu e minha mãe, e começamos a evangelizar e dizer para eles que o Senhor estava voltando, que é para eles se consertarem, tomar uma posição diante de Deus, voltar para o Senhor. E eles disseram: sim, é verdade, os sinais estão aí, tudo indica que o Senhor está voltando, a natureza, né? Mas eles continuaram ali bebendo, continuaram ali fumando, continuaram ali vendo o futebol deles, né? E eles não se importaram, né? Nem de ir na igreja ouvir a palavra do Senhor, não foram até hoje. Então, o que nós vemos hoje são pessoas com suas mentes cauterizadas, como diz a palavra do Senhor, né? Muitos hoje não querem mais saber da doutrina do Senhor, né? E o Senhor, Ele está muito, muito mesmo perto de voltar, irmã Miriam. E coisas terríveis hão de acontecer na face da terra. E esses dias, né, atrás, eu não sei assim dizer para a irmã o dia, né, assim que foi, mas o Senhor, Ele me deu uma visão que eu vi uma nuvem, né, uma nuvem assim muito preta, né, assim no céu, uma nuvem negra mesmo, da cor de carvão, e do lado daquela nuvem tinha um cavaleiro de cavalo preto, e ele todo encapuzado, todo de preto. E eu dizia assim para alguém que estava comigo: olha lá uma nuvem, olha lá, aquele cavaleiro todo preto, olha do lado. E do lado daquela nuvem, daquele cavaleiro preto, o Senhor me mostrava ali o sol, né, brilhando, e de repente ele virava como se fosse uma pedra. E a lua, né, também, né, ela ficava vermelha, a lua ficava vermelha. E a palavra do Senhor diz, né, sobre os sinais no céu, sobre o sol que deixará de dar o seu brilho, a lua, né, louvado seja Deus, ficará vermelha como sangue. A palavra do Senhor está se cumprindo. Mas só que o povo, eles acham, entendeu, que por Jesus ser amor, né, vai ter uma escapatória, vai ter uma segunda chance para eles, mas nós sabemos que é uma chance só. Quando o Senhor vier, quem for arrebatado vai ser uma bênção, mas para aquele que ficar aqui vai ser muito sofrimento, muita angústia, muita dor. E que esse povo, né, venha entender que para entrar no céu tem que obedecer a palavra do Senhor, né? Não é meia doutrina, é a palavra inteira, é a doutrina inteira. Louvado seja o nome do Senhor. Realmente, irmã, e durante todo esse processo, né, nós vemos que o Senhor tem dado os sinais, né? Muitas pessoas têm vindo, muitas pessoas têm contemplado, né, a olhos nus, muita coisa que tem acontecido, mas assim, muitos não querem, né? Muitos não querem porque realmente tem trocado, como eu disse, a salvação por coisas banais. Mas nós vemos que aquele homem, aquela mulher que luta para ser um escolhido de Deus e quer realmente morar no céu, ele se destaca, irmã, pelas suas qualidades, né? Pelo seu comportamento, pela sua atitude, pela sua posição de humilhação diante de Deus, né? Porque muitos eles batem no peito e acham assim: rico sou e de nada tenho falta. Muitos fazem como aquele fariseu que foi ao templo para orar e ele se orgulhava daquilo que ele fazia, né? Quantas pessoas estão dentro da igreja e ele fala: Senhor, eu não faço isso que o irmão faz, eu não faço isso que aquela irmã faz, eu faço isso, eu faço aquilo, como se isso fosse uma justificativa diante de Deus que ele está perfeito. E Deus não quer ver, irmãos, nós nos justificando. Deus ele não quer ver nós falando que nós faz ou isso, ou faz aquilo. Porque, irmãos, o máximo que nós fizer para Deus ainda é pouco, né? E nós vemos que aquele fariseu, ele foi ao templo, ele começou a orar e se orgulhar: eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, eu jejum tantas vezes na semana. Enquanto o publicano, ele não ousou nem levantar a cabeça, ele abaixou a cabeça e reconheceu que ele era um pobre, miserável pecador e que necessitava da misericórdia de Deus.
Então nós vemos que hoje em dia, no meio de muitos aí que está na igreja achando que já está salvo, que ele pode apontar o outro, né? Ele já está salvo. Na mente dele ele já está salvo, ele não tem que consertar em nada. Né? Quando se toca que ele tem que consertar, já espinha, não aceita. Eu conheço Deus, eu conheço a palavra, eu tenho intimidade com Deus, e vem aí essa crentalhada, o pé tudo aí, né, irmãos? Como diz, né? O bode, ele não aceita repreensão. O bode, ele já pula longe. Tem o bode dentro da igreja, né? Tem aqueles que tá desviado, né? Que é outra posição de pessoa que tá desviada, reconhece, mas não se conserta. E assim, tem pessoas no mundo que realmente quer ficar no mundo, não quer abrir mão daquele mundão lá. Ele sabe que é um mundão, sabe que é perdição, mas não quer sair de lá. Né? Tem os desviados que tá no meio termo, fala que aceita tudo, mas também não conserta, automaticamente tá no mundo. Né? E tem um que está na igreja, ouve, mas é rebelde porque não quer aceitar a realidade. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que tem também aqueles que querem morar no céu. E esses, quando vê esses sinais, quando vê esses acontecimentos, eles despertam, irmã. Sabe? É a gente olhar para nós mesmos e falar: meu Deus, realmente Jesus está voltando. Senhor, me mostra, Pai. Tem alguma coisa ainda que eu estou fazendo que eu não estou na minha consciência? Quem sabe eu estou tão desligado, eu não estou notando. Me mostra em sonho, me mostra o que eu estou fazendo, Senhor. Tem esse tipo de pessoa que ele se preocupa, ele se coloca nessa posição. Ele vê os sinais, ele vê os acontecimentos, ele está atento, apercebido, como diz a palavra de Deus, né? Que quando o Senhor voltar, aquele dia vai vir como um laço e apanharão muito de surpresa na face da terra. E realmente, irmãos, né? Mas aqueles que estão à espera de Jesus, ele já vai estar ali, ó, como aquelas 5 virgens prudentes, atentos, esperando, né? E eu estava ouvindo, né, uma certa comparação de um homem que ele pegou muitos pregos e enterrou na areia, né? E deixou ali uma partinha por cima, sem cobrir. E de repente ele pegou um imã, e ele pegou aquele imã e começou a colocar por cima daqueles pregos, né, um pouco distante, e começou a passar aquele imã. E de repente ele viu que aquela areia começou a se mover. Aqueles pregos começaram a se movimentar, né, com aquela pressão do imã. Quanto mais ele descia a mão com aquele imã, né, aqueles pregos começaram a se movimentar. Só um detalhe, ele tinha enterrado totalmente os pregos. Não foi assim, deixou a cabecinha para fora, não. Eu me confundi aqui. Ele enterrou todos os pregos, né, e deixou assim uma areinha, camada bem fina por cima. E pegou aquele imã e começou a aproximar da areia, né? E quando ele foi aproximando aquele imã da areia, aí ele viu que a areia começou a se mexer, aqueles pregos começou a se mover. Então eu trago essa comparação, irmãos, com a vinda de Jesus, porque os salvos verdadeiramente, quando ele vê todas essas coisas, quando Jesus ele, né, permite todos esses sinais, esses acontecimentos acontecer, os salvos ele consegue sentir, irmãos. Isso é perceptível aos santos de Deus. Essa presença, essa glória, ela vem de encontro aos salvos. E os salvos começam a sentir essa presença de Deus, essa glória de Deus. E ele começa a se mover, a se despertar diante de Deus, né? A se mover, a se consertar, a sentir aquela virtude, aquela presença que está chegando o grande dia triunfal do nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Daí que você vê a diferença. Aquele que realmente quer morar no céu, ele desperta. Mas aquele que quer ficar no mundo, no pecado, ele não se desperta com nada, né, irmãos? Então é forte, irmãos, é forte, né? Tem pessoas que vê tanta experiência, como a irmã Angélica contou aí a visão, né? Quantas experiências pessoas tiveram. Teve uma irmã no sítio, né, em um culto que nós fomos, né, por esses dias atrás, e a irmã contou a experiência que ela viu um grande varão de branco, né, e esse varão estava com a trombeta na mão. E ela olhava para ele e ele erguia a trombeta e colocava a trombeta na boca. Só faltava ele soprar, mas ela já estava em posição de ser tocada. Então não é por falta de aviso, irmãos. Não é por falta de despertamento. Deus, ele tem dado o seu despertamento. Mas é o povo, né, irmãos, que não tem lutado, né, irmã Angélica? É verdade, irmã Miriam, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que é de Deus,
ele ouve, né, a palavra de Deus. E aquele que quer a sua salvação, né, ele vê os sinais e entende que é a volta do Senhor, né? Então ele começa a se preparar mais, a orar mais, a buscar mais ao Senhor, né? Como a irmã está falando aí, será um dia assim muito glorioso, né, para a igreja, né? Nós vamos assim morar com o nosso Deus, poder ver a face do nosso Deus como Ele é. E o mundo, né, e muitos do mundo, eles na verdade eles não querem, né, a salvação, porque para entrar no céu nós temos que se esforçar. Aquele que é santo se santifique mais, mas aquele que é sujo se suje ainda mais, como diz ali, né, no livro do Apocalipse. Glória a Deus. E o Senhor está aí, alertando a igreja, alertando o povo, né, assim como o Senhor usou ali Noé, né, para alertar o povo sobre o dilúvio, né, o Senhor está alertando a muitos nessa geração, né, nos fins do tempo, agora nós estamos vivendo. E eu louvo o Senhor, né, que ainda tem um povo que procura morar no céu, que é fiel ao Senhor, que é temente ao Senhor, louvado seja Deus. E que nós devemos continuar orando, né, para que essas pessoas possam despertar enquanto há tempo, para que eles possam estar atentos à palavra do Senhor, né, porque muitos já estão cegos espiritualmente, mas como eu disse, aquele que é de Deus, né, ele sabe, ele ouve a voz de Deus, ele sabe que é de Deus, ele sabe que é o cumprimento da palavra do Senhor, como a irmã estava dizendo aí, né. Eu glorifico o Senhor por isso, porque ainda é um povo que busca, né, a face do Senhor e serve a Deus, né, com sinceridade, né. Nós estamos vivendo, irmã Miriam, uma época de os verdadeiros adoradores adorar a Deus em espírito e em verdade, né. Adorar o Senhor com todo o coração, amar a palavra do Senhor, amar o Senhor acima de qualquer coisa, porque os dias são maus. E que nós possamos buscar o Senhor a cada dia mais, né? E deixar aí as coisas do mundo a cada dia mais, abandonar a cada dia mais. Porque sabemos que tudo está aí, né, já preparado para receber o anticristo, né? Sabemos que o anticristo, ele é o imitador, né, do Senhor, né? Tudo que o Senhor faz, que o Senhor é bom, ele também vai tentar imitar, né? Como ter adoradores para ele, tudo, né? Nós sabemos que o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é único, e toda a honra e toda a glória pertence a ele, né? Isso mesmo, irmã Angélica. Nós vemos que, assim, nos traz tristeza, né? Pelo fato de a gente ver, né? Porque, tipo assim, a gente olha para nossa família, a gente olha para os nossos conhecidos, a gente olha para as pessoas à nossa volta, o quanto que as pessoas têm sofrido, a vida, a rotina de cada um, né? E ao mesmo tempo a gente vê que são pessoas que precisam de Deus, que estão sofrendo porque não quer dar lugar para Deus, e consequentemente essas pessoas endurecem o coração, e é triste para a gente ver que infelizmente essas pessoas, se não se arrepender como não tem se arrependido, a tendência é perecer, né, irmã? A tendência é sofrer as consequências por causa das escolhas erradas que tem feito, né? Porque não é por falta de aviso, irmãos, né? Não é por falta de sinais, né? Que o povo fica sempre esperando sinal. Mas tá esperando que sinal mais, irmãos? Que sinal mais o pessoal precisa para poder se arrepender, para poder se consertar diante de Deus, né? Diante de todos os sinais, de todos os acontecimentos, né? A Bíblia fala que Jesus vai vir em um tempo como nos tempos de Sodoma, e esse tempo já está aí, né? Nós vemos a situação que está o mundo, né? Cada dia mais liberando coisa, cada dia mais abrindo portas para depravação,
cada dia abrindo portas e criando leis para favorecerem práticas e pecados que vão contra os preceitos bíblicos, contra os preceitos da palavra de Deus. E nós vemos que isso tem entrado em muitos templos, como eu sempre digo, irmãos. Igreja não é só aquela que fala de Deus, que realmente é uma igreja, né? Tem pessoas que falam assim, mas ali tá uma placa de uma igreja que fala de Deus e só por isso ele acha que tá no centro da vontade de Deus. Então não é assim, irmãos, né? A igreja verdadeira de Deus, ela se destaca, ela tem um diferencial por essas qualidades de não andar em conformidade com o mundo. E nós vemos que hoje em dia esse é um sinal que nós vemos que até nisso o inimigo ele tenta enganar o povo. Nós vemos que o inimigo ele tentou enganar Jesus usando a palavra, irmãos, né? Falando ali, né, para Jesus transformar as pedras em pães, né, para Jesus lançar de cima a baixo ali do pináculo do monte, né? E assim, hoje em dia as pessoas usam ali a palavra de Deus e tentam distorcer a palavra de Deus e favorecer o pecado, a prática pecaminosa, né? Mas eu pergunto a você que, quem sabe, Deus direcionou para estar ouvindo aqui essa gravação, qual o sinal que você espera, meu irmão? Qual o sinal que você espera, minha irmã? Você jovem, você, né, adolescente, criança, que já tem um entendimento bem bom aí, né? Tá esperando mais o quê? Porque, irmãos, até quem tá no mundão aí, tá ligando a televisão aí, tá vendo, irmãos? Sinais, né? Catástrofes, terremotos, maremotos, fomes, pestilências, doenças desconhecidas, né? E tantas outras coisas, pestes, guerras, é tanta coisa, irmãos, né? O povo tá no mundão, mas ele sabe, esse mundão tá acabando mesmo. Tem alguma coisa acontecendo. Todo mundo tá sabendo, irmãos. É igual a irmã Angélica citou. Só que assim, eu quero deixar essa alerta pra você. Escapa pela tua vida. Ouvir, você vai ouvir pessoas falar como você tem ouvido. Nos dias de Noé, também era assim. Noé falava. 120 anos lá batendo o prego, batendo o martelo. Assim estava Noé. Por 120 anos pregando pro povo. 120 anos de oportunidade, né? E quanto tempo você tem visto aí os crentes batendo sua porta? Quantas vezes você tem visto crente falando de Jesus, falando de arrependimento, de salvação? E às vezes por causa de uma mínima coisa você fica apegado, por causa de mínimas coisas você troca a herança, você troca o que você tem de mais precioso, de mais importante, aquilo que tem mais fundamento, que tem mais sentido na sua vida, você troca por quê? Né? Porque esse mundo não tem nada de bom para oferecer, né? E se você espera um sinal, eu te digo, sinais você já tem vindo. Despertar diante de Deus, fazer um concerto com Deus, né? Abandonar aquilo que é pecado, que é vaidade, né? Aquilo que agrada a sua carne, que sua carne gosta de fazer, gosta de vestir, gosta de usar, né? Interiormente, né? Ter um coração limpo, né? Ter palavras que sirvam para edificação. Tem pessoas que falam tanto, irmãos, mas as palavras não têm proveito nenhum. Coisas que não têm necessidade, gíria, palavrão. Irmãos, está na hora de se consertar com Deus, porque os sinais têm acontecido. E se você espera mais um sinal de Deus, toma cuidado, né? Você pode ver um dos últimos sinais, que é o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Aí é onde você vai ver muitos se lamentar, né? Por não ter crido, irmãos. Muitos se lamentar, mas vai ser tarde demais, não é verdade, irmã Angélica? Vai ser tarde, porque tá tendo oportunidade, tá tendo tempo, e tá deixando para depois quando, né? Você sabe quando você vai morrer? Você sabe que se você deitar hoje na cama, você vai amanhecer vivo? Não sabe. Como que a gente vai contar, irmão, como se nós tivéssemos poder para saber alguma coisa? Né? Nós não temos poder de saber o nosso futuro, irmãos. Nosso futuro está nas mãos de Deus. E por nós não saber, nós temos que nos prostrar de joelho, com o rosto no pó e implorar a Jesus por misericórdia, né? Porque Deus é Deus, irmãos. E nós sem Deus somos o quê? É verdade, irmã Miriam, né? Nós vemos aí que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem, né, para salvar a todos, né?
aqueles que se arrependem, aquele que busca Ele, né? E muitos hoje estão esperando mais sinais, né? Sabendo que o Senhor está voltando, né? E o interessante é que todos, né, são convidados ao arrependimento, todos são convidados à salvação, à transformação, mas muitos têm rejeitado, né? E a palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos estão sendo chamados à salvação, louvado seja Deus. Muitos estão sendo chamados para se arrepender, mas não estão dando ouvido, não estão dando crédito à palavra do Senhor. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele está voltando, né? Glória a Deus. E que o Senhor nos chamou, né? Como a irmã estava falando aí, não basta somente numa igreja que fala de Jesus, não basta uma religião, porque uma religião ela não salva ninguém. Quem salva é Jesus, é a obediência, né, à palavra do Senhor Jesus, glória a Deus, é ser um povo diferente, é ser um povo separado. É para isso que o Senhor nos chamou, né? Para adorar Ele em espírito e em verdade. Mas só que muitos não têm dado, né, ouvido a palavra do Senhor, não querem consertar as suas veredas, não querem, né, andar num caminho santo, num caminho verdadeiro, né, através da palavra do Senhor. E muitos estão sendo enganados, e muitos têm, né, endurecido, né, o coração para a palavra do Senhor, ao qual o Senhor nos diz, né, quando ouvistes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, né. Muitos têm endurecido o seu coração, como lá no deserto, né, que muitos endureceram lá o coração e muitos pereceram no deserto, né, irmã Miriam? Isso, irmã Angélica, e assim, uma coisa que chama a atenção, né, assim, a dureza de coração do povo tá tão grande que, assim, eu paro para meditar, sabe, e eu fico assim, meu Deus, como é que pode? As pessoas têm conhecimento da palavra de Deus, né, porque a maioria tem conhecimento, irmãos. Não tem como o homem querer se desculpar, a mulher querer se desculpar, porque sempre tem alguém falando de Jesus, sempre tem alguém falando o correto, o certo, o que realmente é. Mas as pessoas preferem mais as trevas do que a luz, preferem mais o erro, a maldade, preferem mais as coisas do mundo do que o Senhor, né? E nós vemos que a Bíblia, ela é bem explícita. Gente, o livro de Apocalipse, ela é tão claro, não é verdade, irmã Angélica, né, irmãos ouvintes? Vocês aí já meditaram, já viram como o livro de Apocalipse tem falado tanta coisa, né? Acontecimentos dos fins dos tempos, irmãos, como que as pessoas conseguem ver tudo aquilo e não conseguem se mover, não conseguem se despertar para falar, não, Deus, eu vou consertar minha vida, eu não quero ser participante das taças da ira de Deus. Eu não quero ser participante lá juntamente com os idólatras, com os devassos, com os roubadores, com os prostitutos. Não, eu quero a salvação. As pessoas até falam, mas não querem abandonar, né? Não querem abrir mão das coisas erradas que eles praticam. Porque uma coisa é certa, irmãos. Abandonar uma coisa que você já não, né, como eu sempre falo, uma coisa que você já não tem aquela coisa de fazer, você já não gosta muito de fazer, é fácil. Mas renunciar àquilo que sua carne gosta de fazer, aí é que está o mistério. Aí é só para aqueles que querem ser salvos mesmo por Jesus, né? Porque nós vemos até dentro da igreja, né? Porque muitas das vezes a gente fala de pessoas que não querem consertar com Deus, de desviado, mas muitas das vezes tem muitos desviados dentro da igreja. Porque desviar da igreja não é somente desviar do templo, né? Do salão. Não. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas está desviada da palavra de Deus. Quando o pastor prega uma coisa que ele realmente já não faz, aí ele concorda com tudo. Aí quando Deus usa o pastor, né, o pregador, né, que está ali pregando a palavra, a irmã que está ali ministrando a palavra, para pregar algo que vem em direção àquilo que ela pratica, rapidinho você vê a pessoa espinhar. Rapidinho você vê a pessoa meio que querendo, né, se justificar
Entendeu? Então são pessoas desviadas que não aceitam o evangelho de Cristo, não aceitam a palavra de Cristo, né? E isso é sinal também do tempo do fim, porque, irmãos, nos últimos tempos a Bíblia fala que o povo não sofreria mais a sã doutrina, não quer sofrer mais não. O povo não quer sofrer mais por amor à palavra de Deus, a sã doutrina não, irmãos. O povo quer ter uma vida de regalia, uma vida sem compromisso. Hoje em dia as pessoas, né, não querem ter compromisso. E para servir Jesus, para seguir Jesus, é necessário ter uma vida de compromisso. Mas o povo não quer isso. O povo não quer ter uma vida que ele coloca a sua carne na disciplina, né? Eles querem deixar a carne fazer o que quer, ir para onde quer. Não querem ter um compromisso para estar em oração. Não, porque eles sabem que se vir para Jesus tem que ficar firme. E para ficar firme é necessário ter disciplina. É necessário estar em oração. Se não tiver em oração, não consegue resistir à tentação. É necessário estar em jejum para que os demônios venham fugir, para que você venha fortalecer o seu espírito. É necessário você dominar a sua carne, que nem em todo lugar que sua carne vai querer ir que você vai. Ou seja, sua carne tem que estar mortificada para que o espírito venha ganhar força, né? Então, irmãos, as pessoas realmente não querem. Elas sabem que Jesus está voltando, sabe que o fim está se aproximando, sabe as coisas que vão acontecer na terra. O Apocalipse está chegando aí, as coisas que vão acontecer, coisas, né? Como a Bíblia fala, né? Momentos que a pessoa vai desejar que os montes caiam sobre si, porque até a morte vai fugir. O povo tem consciência? Sim, irmãos, a maioria tem consciência disso, né? Mas o povo não quer abandonar, né, as coisas erradas, porque não querem ter compromisso com Deus. Na hora que o negócio aperta entre uma vez ou outra, sempre tem alguém que vai à igreja, busca oração, recebe uma bênção e sai fora. Querem as bênçãos, mas não querem ter compromisso com o dono da bênção. Mas tá aí essa alerta para todos vocês, né? Você que está em cima do muro, você que está na igreja, mas está desviado, você que nunca aceitou Jesus, ou quem sabe você já até aceitou Jesus no seu particular, na sua casa, fez propósito com Deus de um dia na igreja e ficar firme, até hoje você não foi. Vamos despertar aí, irmãos. Não vamos querer perecer, não vamos querer achar que, né, as coisas não é tão assim como se fala, né, que vai ser mais branda, não. Tenho a dizer que as coisas é muito mais ainda do que aquilo que nós podemos expressar. É como a Bíblia fala, o inferno é o lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Por mais que a gente tente explicar, expressar para vocês, mas na realidade a coisa é tenebrosa. Então escapa pela tua vida, né? Escapa pela tua vida, né? Louvado seja Deus, aleluia. Mais uma chance para você mesmo. Lute pela sua salvação, porque o que nos espera é coisa gloriosa. O que nos espera é coisa tremenda, né? Coisas que nós não podemos expressar, que nós não sabemos, ou seja, não tem palavras suficientes para nós expressar para vocês, né? Aquilo que Deus tem preparado para os seus santos, para os fiéis que vencerem este mundo. Então, se muitos querem aproveitar aqui na terra, querem curtir, querem farrear, querem dizer que está aproveitando a vida, eu te digo, estão desperdiçando a sua vida. Aproveitar a vida é na presença de Deus. Amém, irmã Miriam. Louvado seja Deus, né? Eu quero também deixar assim um alerta, né? Para a igreja, para o povo de Deus, né? Que estão vivendo aí uma vida no pecado. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a palavra do Senhor, né? Ela é a verdade. Ela não vai mudar, né, por causa de mim e por causa de ninguém. Nós que temos que mudar para estar dentro da palavra do Senhor. E nós sabemos também que a verdade, ela confronta o pecado. E quando o ser humano, né, ele é confrontado, ele não aceita, ele não gosta, né,
Louvado seja Deus, mas é a palavra do Senhor que liberta, é a palavra do Senhor que transforma, né, um homem. Mas o homem hoje não querem ser confrontado, né, não querem receber a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar um alerta, né, para vocês. Vocês que foram, né, da sã doutrina, que conhecem a palavra do Senhor, conhecem a verdade, sabe que a pintura não é de Deus, sabe que a calça comprida feminina não é de Deus, sabe que o tecido jeans não é de Deus, a televisão, as redes sociais, né? Sabe que a prostituição, sabe que o adultério, a fornicação não pertence a Deus. Você que já pregou a verdade, você que conhece a verdade, tome muito cuidado, porque a palavra do Senhor diz que o juízo de Deus será mais rigoroso para aquele que conhece a verdade do que para aquele que nunca ouviu, né? Será mais rigoroso do que foi para Sodoma e Gomorra. Então você que conhece a verdade, né, e deixou ser enganado pelo inimigo, achando que isso aí é mandamento de homens, ensinamento de homem, você está sendo enganado pelo diabo, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela confronta o pecado, a palavra do Senhor, ela é contra o pecado, contra as coisas do mundo, contra os prazeres da carne, contra, né, o segundo casamento. Muitos não aceitam a verdade, não aceitam, né? Até mesmo pessoas que dizem ser de doutrina, dizem ser servos e servas de Deus, mas são casados aí pela segunda, terceira vez. E quando vê uma pregação dizendo, né, que o segundo casamento não é de Deus, a pessoa fica zangada, fica braba, não aceita. E muitos dizem assim, olha, mas o meu primeiro casamento, eu ainda não era crente, o meu primeiro casamento, a minha esposa me traiu, então nós se separamos, né? E eu se arrependi, mas continua casado de novo, continua em adultério, né? Uma certa ocasião aconteceu um fato de uma pessoa que eu gostava muito, e esta pessoa, né, ia se casar, ia divorciada, ia se casar de novo. Então eu conversei, falei com esta pessoa, falei que era contra a palavra de Deus, e esta pessoa não aceitou, ficou chateada, zangada. Então eu fui orar e falei com o Senhor, Senhor, mas a palavra do Senhor diz que todo pecado que o homem fizer é perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Aí o Senhor falou comigo claramente que não é assim. Ele perdoa aquela pessoa que se arrepende, que conserta os seus erros, que não vive no pecado. Porque nós sabemos que uma pessoa que divorcia e casa de novo, ele está vivendo no pecado. Por mais que ele peça perdão a Deus, né, e ele continua casado com uma mulher que não é sua, que não foi do seu primeiro casamento, ela continua, ele ou ela, né, continua em pecado, continua em adultério. Então vamos ficar alerta aí, você que está, né, com os dois pensamentos, preste atenção, tome cuidado, Jesus está voltando. E se o Senhor vier te chamar hoje e você vier morrer da maneira que você está, você conhecendo a verdade, você sabe muito bem para onde você vai. Porque lá no céu não entra pecado, não entra nada que é contra a palavra do Senhor Jesus, não é, irmã Miriam? Sim, irmã Angélica, verdade, porque eu já tive essa experiência, inclusive, né? Eu conversando com uma pessoa que era da igreja, se desviou para viver no adultério, eu preguei para essa pessoa e essa pessoa falou, não, Deus perdoa todos os pecados. Eu estava orando, não dizer dessa pessoa que ela orou, né? Mas aquela oração, tipo que, né, querendo algo para favorecer andar no pecado, né? Porque as pessoas hoje em dia não quer pecar e falar que está fora da direção de Deus, não. Eles querem andar no pecado e quer levar a algo na Bíblia que venha o justificar. Aí essa pessoa me disse, não, eu estava orando, eu pedi Deus, e aí eu fiquei conformada com aquela palavra que diz que o Senhor Jesus, ele perdoa todos os pecados.
O Senhor só não perdoa o pecado de blasfêmia. Ou seja, essa pessoa estava, querendo dizer que ela podia ficar vivendo amasiada e que Deus perdoava todos os pecados. Falei, não é bem assim, não. Não vem querer, Porque tem gente que quer dar desculpa, quer dar volta, quer justificar, Quer pegar ali alguém que distorce a palavra, que tem um estudo, uma letra, aí lê todo um conceito ali, faz aquela coisa toda para distorcer a palavra. Não, irmãos, não adianta ler, não adianta estudo, A sabedoria do homem é terrena, é loucura para Deus, O homem fala que tem sabedoria, faz grandes estudos, mas isso aí não chega a conclusão alguma, porque as coisas de Deus é discernida espiritualmente, quando a pessoa dá lugar para Deus, isso é um mistério, E aí as pessoas querem dar estudo, querem dar explicação e querem justificar o pecado, mas não adianta não, Então essa pessoa estava com essa mente aí, achando que Deus perdoava todos os pecados e ela poderia continuar na prática do pecado que Deus ia perdoar. E como que Deus vai perdoar, irmãos? Se a pessoa não se arrependeu, a pessoa para pedir perdão a Deus tem que estar arrependido. Tem que estar arrependido. Se a pessoa não se arrependeu diante de Deus, como é que vai pedir perdão, irmãos? Pedir perdão de quê? De algo que ele fez, que ele gostou de fazer? A gente pede perdão de algo que a gente arrepende. De algo que se fosse para a gente fazer novamente, a gente não faria. Sim, família, é tempo, de se humilharmos, é tempo de deixar o pecado, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de se humilhar, na presença do Senhor, louvado seja Deus, deixar, a idolatria. Nós estamos vendo aí muita idolatria, idolatria pelo futebol. A maior idolatria que nós temos hoje, sabemos que é o futebol, e muitos hoje não estão aí nessa idolatria, em toda a prática do pecado, e estão achando que não tem nada a ver, Não se arrepende, não se humilha, não reconhece, os seus erros, tentam até mesmo, como a irmã disse, distorcer aí a palavra do Senhor, para poder massagear o seu ego para ficar bem, Louvado seja Deus. Eu conheço uma mulher, que era casada há muitos anos, o esposo dela não era da igreja, e ela era até mesmo de uma igreja sem doutrina, E eles se separaram, aí ela falou que começou a orar de novo, aí Deus falou com ela que ia preparar um outro casamento, um outro homem, para ela casar, para que ela possa continuar, na igreja, na caminhada, E ela contou isso como testemunho. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Não foi Jesus que falou com ela, não foi. O nosso Deus é santo, O Senhor não vai contradizer a sua palavra para fazer o querer, para agradar alguém. Nós que temos aqui agradar o Senhor, Com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas ações, tendo a vida de santidade do corpo, da alma e do espírito, se arrependendo, abandonando o pecado, Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor, está se cumprindo. Nós vemos aí que tudo que está acontecendo hoje é cumprimento da palavra do Senhor, é escândalos em cima de escândalos, é falsos profetas, tantas coisas, Mas vamos ficar firmes na presença do Senhor. Glória a Deus. Aquele que quer morar no céu, ele vai, estar firme, vai estar aí atento à voz do Senhor, à palavra do Senhor, irmã Miriam? Glória a Jesus, é verdade, irmã Angélica. Então, que o Senhor abençoe todos os irmãos ouvintes, que essa mensagem venha falar fortemente no seu coração. Amém? Vamos despertar, vamos se colocar de pé, vamos aproveitar o tempo, aproveitar a oportunidade. O tempo de ontem não volta mais, gente, Então, vamos aproveitar o hoje, vamos aproveitar o presente, Porque o que passou, já passou, não volta mais, Então, vamos aproveitar o tempo que nós temos e vamos nos apresentar diante do Senhor, limpos de mãos e puros de coração,
para nós entrarmos na sua glória, pela sua infinita graça e misericórdia. Amém? Irmã Angélica, foi um prazer falar com a irmã. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor abençoe sua vida grandemente. Amém, irmã Miriam. Que Deus possa lhe abençoar cada dia mais. E aqui eu quero despedir, né, dos ouvintes. Fiquem todos na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém, minha querida. Fica na paz do Senhor. Jesus abençoe. Amém, meus ouvintes? Fiquem na doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos despede aqui é a sua irmã em Cristo, a irmã Miriam.